Eh, eu sou economista, mas eu estudo sobre cinema, sobre, eh eh, enfim, vocês já sabem sobre isso. E aí tem um período do cinema aqui do Brasil, que é o período da ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome, Jesus amado. Belly Epoch? Não, espera aí, deixa eu olhar aqui. Desculpa, gente. Não, não tem problema. É você que edita. Fala, meus benditos, e aí, tudo bem com vocês? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Eh, essa semana nós trazemos um conteúdo muito especial. Eu acredito que não só para nós três que estamos aqui gravando, mas para todos os demais que compõem o Bendito Podcast. Nós não soltamos. Quem escreveu o texto, inclusive, fui eu. Não soltei tanto spoiler do que seria o tema no texto de segunda-feira, porque realmente nós queremos fazer uma surpresa. Mas, enfim, antes de começar e falar sobre o que é o tema, queria apresentar quem está aqui comigo. Primeiramente, quem fala é Pedro. Eu acho que você já deve ter reconhecido minha voz. E quem também está comigo é o meu querido amigo, meu irmão Israel. Oi, Isa. E aí, gente, estamos de volta. Fazia um tempo que eu não aparecia. E para falar dessa obra, desse negócio aí que a gente não Segura a sabe nem língua. explicar direito, que é incrível, é um presente de Deus. E que acho que vocês ainda também estão meio por fora. Eu vi o texto de Pedro. O Pedro foi bem curtido ali. Então, tá um mistério assim, mas eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal e você vai sair daqui conhecendo um novo mundo. Eu me toquei agora que se a gente tá falando, é porque as pessoas já estão ouvindo e já estão vendo a capa. Então as pessoas já vão saber o que É, é. A pô, gente vai falar hoje, gente, sobre o Coletivo Candeeiro. Se é, você não conhece ainda, você Yay! está errado. E se você conhece, você está comemorando junto com a gente. Mas a segunda pessoa que está aqui comigo, a terceira no caso, é Gui. Oi, Gui. Oi, Rubinho. Oi, Elzinho. Gente, que saudade. Eu tava de gravar o bendito podcast. caramba, faz um tempo, hein? Nossa, muito tempo. De lá pra cá, tanta coisa mudou. Eu espero que minha voz esteja mais nítida, porque a minha esposa tava reclamando que não conseguia me entender nos benditos podcasts, então tô aqui. E eu gostaria de dizer que já estou ouvindo nesse momento a minha playlist favorita, Maratona Candeeiro, pra Olha entrar no aí. ritmo. Muito bem. No caso, no misto de ritmos, né? É. Mas, É o é, Maratsá, a exato, é um pluralidade do Maratsá. Maratsá. Mas nós estamos aqui hoje para fazer um culto de louvor e adoração ao candeeiro. Não, mentira. É. Ah, a gente tá Amém, aqui amém. para falar sobre o Coletivo Candeeiro, que é o coletivo de artistas cristãos daqui do Nordeste, que são nossos amigos, mas não apenas por serem nossos amigos. Nós somos fãs, sim, dos nossos amigos, mas além disso, pelo que eles estão fazendo atualmente. Mas para começar essa conversa, primeiro eu queria explicar para você algumas coisas que viemos, enfim, nós já falamos em outros episódios, que é sobre algo muito simples, que é a graça comum. É como a graça comum de Deus se manifesta através das coisas ordinárias e através de diversos aspectos da nossa vida cotidiana, sobre a nossa vida ordinária. Por exemplo, através de músicas que falam sobre Deus, que glorificam ao Senhor, que apontam para Cristo, mas sem precisar, de forma explícita, falar sobre Cristo, ter a palavra Cristo, ter a palavra Deus. É tanto que existem os episódios. Eita, tem spoiler. Mas enfim, é tanto que já existe um episódio e vai sair um outro episódio do Comum a Todos, que é o nosso Exato. episódio especial, sobre músicas que apontam para Cristo, mas sem ser músicas confessionais. Tudo isso está envolvido na nossa cultura. E aí, eu queria só dar uma. Eu não vou sintetizar a cultura, porque eu já fiz no meu TCC, eu sei que é chato. Mas Justo Gonzalez tem um ótimo conceito sobre cultura, não vou trazer aqui, mas de forma muito sintetizada, o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele nos chamou para também sermos criaturas que vão criar coisas e essa nossa criação vai glorificar Ele, seja de forma direta ou indireta. E por isso que existe a graça comum, por isso que existe essa outra graça que aponta para o Senhor, que são, por exemplo, para pessoas que não confessam a sua fé em Cristo, mas que de certa forma apontam para Ele através da sua criação. São
dotados de dons, de talentos que apontam para o Senhor. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Coletivo Candeeiro é um coletivo de artistas daqui do Nordeste, de onde nós falamos. Todo o Bendito Podcast é daqui do Nordeste, não tem ninguém de fora, né? Uhum. O único que tinha era Felipe Machado, que era do Norte, que era do Acre, mas também tá morando aqui em João Pessoa, então já foi Eu já havia se adotado. nordestinizado, né? Então, assim, Machado, que faz parte ainda, tá no nosso coração, é do Bendito Podcast. Então, todos nós somos daqui do Nordeste e nós temos uma cultura muito própria. É muito singular a nossa cultura, sabe? Então, a gente sempre cresceu. Eu nunca fui. Não cresci num lar cristão, propriamente dito. Por exemplo, meus pais não eram evangélicos. Mas desde muito novo, eu já ouvia falar sobre o problema que existia entre ouvir ou não músicas que não eram cristãs. Ou sobre ritmos que não glorificavam a Deus. Isso a gente vai falar mais na frente. Só que o Coletivo Candeeiro vem aí para mostrar o oposto. Vem para mostrar que os nossos ritmos, a nossa cultura e aquilo que a gente tem de mais bonito e de mais precioso também glorifica a Deus. Por exemplo, você pode glorificar o Senhor através de uma música que é um shot, como o Julinho faz muito bem feito. E esse mês de abril, mais precisamente na próxima semana, começando na quinta-feira, dia 14, na Semana Santa, no caso, vai ter a Conferência Candeeiro aqui em João Pessoa. Eu não estou em João Pessoa, mas eu estarei lá. Então vai ter a estou em João conferência. Pessoa, tá? Aqui. Eu estou em Bahia, então aqui do lado de João Pessoa. Então em João Pessoa vai ter a Conferência Candeeiro. Você pode estar lá presente. Você vai estar lá presente se você quiser. Após ouvir esse episódio, você pode se interessar para vir. E eu recomendo muito, porque vão ser dias muito enriquecedores, eu tenho certeza disso. O Coletivo Candeeiro nasceu por volta de 2014. Inicialmente não era Coletivo Candeeiro, era Candeeiro Canções. E depois ele se tornou Coletivo Candeeiro em 2019. O primeiro álbum desse Coletivo Candeeiro, eu tenho quase certeza, 99% de certeza, que foi o Ecoar do João Manô. Atualmente ele reúne 15 artistas cristãos aqui do Nordeste. E o objetivo, como eu já falei, é glorificar a Deus através de música regional, música que tem o nosso contexto, que tem a nossa cara, que tem a nossa brasilidade, a nossa nordestinidade especificamente. E, enfim, vai espalhar a mensagem de Deus, às vezes sem falar o nome de Deus, como por exemplo o disco de Midian, que tem músicas que não citam o nome de Cristo, mas que tem referências muito específicas sobre o Evangelho, e que glorifica ao Senhor através do nosso próprio ritmo, da nossa própria cultura. Os diretores do Coletivo Candeeiro são Marco Teles, que você possivelmente já ouviu falar, porque já vem na carreira musical há um bom tempo. Ao lado dele estão o Felipe da Guia, meu amigo Johnny, e também Dani Alves, o meu querido amigo Dani Alves, o Daniel Bicho. Se você ouviu Doxologia Primitiva de Marco, você sabe quem é Daniel, porque é Daniel Bicho. É aquele que Marco sempre falava. E se não ouviu, corre pra ouvir agora, porque esse álbum é uma obra-prima. Não tem como. Não tem uma música que você fica dessa vida pra outra. Próxima, O Jonas Madureira aí, né? Mas quando a gente chegar no céu, vai estar tocando Candeeiro, gente. E, além desses três que estão à frente do Coletivo Candeeiro, nós temos artistas de diversas denominações, de diversas igrejas, e nós temos os grupos orgânicos. Atualmente, que eu saiba, tem 4 orgânicos. Eu não sei se já abriu o 5º, pode ser que abra depois da conferência, não sei. Não sei nem se vai abrir, né? Tô só supondo aqui. Mas vamos lá começar a falar sobre o Coletivo Candeeiro. Eu já tinha comentado agora há pouco sobre um problema que a gente tem e que eu já escuto falar desde que eu era criança, que é sobre ritmos musicais. Então, assim, eu cresci ouvindo que não existe música, por exemplo, de forró que glorifica o Senhor. Com uma exceção, 500 graus. Porque 500 graus mete um forrozinho ali no meio. Já Exato. Que começa a acontecer. Por isso que é muito aquela, né? Toda regra tem sua exceção. Então, assim, eu digo que não pode até ter uma música que eu gosto. E aí essa é a exceção, entendeu? Existe esse problema que, inclusive, foi uma pauta que gerou um livro escrito pelo próprio Marco Teles, que é o Vida Após o Gospel. Eu recomendo demais, gente. Eu não sou músico, não entendo nada de música, absolutamente nada de música. Não toco nenhum instrumento, mas é um livro
e eu acho que eu já tive a oportunidade até de dizer isso a Marco mesmo, é um livro que você aplica para qualquer área da sua vida, e principalmente da sua atuação dentro da sua igreja local. Eu sempre trabalhei com teatro na minha igreja, sempre trabalhei, recentemente no caso, né? Trabalhei nas questões de live durante o período de pandemia, questão de design, enfim, o combo do audiovisual dentro da minha igreja. E o livro de Marco abriu muito os meus olhos para como eu atuava nessas minhas respectivas áreas dentro da minha igreja, entendeu? Mas voltando para o foco principal, existe sim uma vida após o gospel. A gente sabe que existe. O mercado hoje em dia criou-se o nome do gospel para vender. E aí entrou no limbo, que é um grande problema que todo ser, não sei É, o que qual é a palavra que usar, mas entra no limbo de se tornou-se mercadológico, então vai ter um problema. uhum. Assim, eu acho legal a gente tentar explicar para o pessoal que está nos escutando o que a gente entende como gospel, né? O gospel basicamente é essas músicas aí que a gente entende, né, como músicas cristãs, as principais. E aí você vai ter vários nomes que tocam nas rádios, que todo mundo escuta, sei lá, Dentro do Trono, o Fernandinho, Aline Barros e tudo mais. E a gente vê que existem sim músicas boas, mas com o passar do tempo tem se tornado algo mercantilizado, né? Exato. Que Única e tem. exclusivamente voltado para a venda. Exatamente. Então você vê músicas que elas são extremamente parecidas, ou então músicas que são, em sua grande maioria, traduções de outras músicas, né? Se você for para analisar aí as músicas que você toca na igreja, que você escuta sendo tocado na igreja, tenho certeza que mais de 50% delas vão ser músicas que foram traduzidas. Ainda que você não saiba disso, mas se você der uma pesquisada, você vai ver que em grande parte são músicas que foram traduzidas. Imagina o choque, Elzinho, na primeira vez que eu disse assim, vou ouvir essa tal de Hilson. E aí eles começaram a cantar, eu disse assim, mas eu conheço essa música. Sim, Deixa eu ver essa próxima. Nossa. Aí eu conheço essa música também. Tá. Hilson deve ser muito popular, vou ouvir Jesus Culture. Aí eu botei aí, gente, mas essa música não é da Marina Valadão, não? Não é aniversários, né? Vocês já ouviram Mumford Sons? Não conheço essa. Então, vocês escutam o Mumford Sons aqui no Brasil, né? Enfim, no off a gente conta. Mas, enfim. Deixa eu Assim, voltar pra vou dar um exemplo Vai, claro sério. aqui, tá? Um exemplo muito claro de uma música que a gente acha que é uma música brasileira, mas que ela tá sendo cantada lá fora há muito tempo, tanto Jesus Culture quanto Hillsong, que é Teu Amor Não Falha. A gente conhece pela Nívia Soares aqui, mas, cara, Jesus Culture tava cantando essa música, He Loves Never Fails, há muito tempo, tá ligado? E aí ela foi traduzida e hoje a gente tem como uma música que toda igreja canta, né? Todo culto canta e tudo mais. Eu não tô dizendo que a música é ruim, mas Não, de é forma uma, nenhuma. é uma análise que a gente quer fazer no sentido de que a coisa ela foi indo para a indústria musical, né? Para um intuito assim, e perdendo um pouco da autenticidade ou da beleza que as criações musicais podem ter, sabe? Virou algo industrial, algo que é sempre aquela mesma coisa. É por isso que, como tu disse agora, que é tudo tão parecido, né? Porque são músicas feitas em escala industrial. São músicas feitas assim. Elas saem do mesmo molde, elas são feitas para vender. E você diz assim, a música não quer dizer que é ruim. De fato, tem música boa. Como aquela da Aline Barros, Como a Flor, Machucada no Jardim. Uhum. Essa música é linda, não é dela. Mas também tem muita música ruim. A gente Tem, canta, com certeza. a gente cantou e a gente canta até hoje na maioria das igrejas muita música de qualidade duvidosa, música traduzida, mas que o ritmo dela é tão chiclete e vem de bandas que parecem confiáveis. Vou dar um exemplo de uma música que eu pessoalmente não gosto, que é aquela Ele Me Ama. E, inclusive tem 32 traduções dessa música. Sim. Tem livres, Todas as 32 versões são 16 minutos de música, porque ele fica repetindo Me Ama várias vezes. E cada um é mais estranho, porque ele me ama tanto, tanto. Aí dentro do trono vai cantar Ele me ama, ele.
todas as duas ficam estranhas. E eu nunca tinha entendido por que ficava tão estranho. Até eu descobri que é porque ela não é brasileira. E na tradução ficou bugada. Mas é tão mercadológico que eles botam desse jeito mesmo e a gente compra do mesmo jeito mesmo e não quer saber. Talvez compre porque não tem outras opções. E às vezes, Gui, quando tem outra opção, termina sendo mais viável colocar outro tipo de música vindo de fora, uma tradução. E eu vou citar um exemplo da minha própria igreja. Não sei nem o nome da música, mas eles recentemente começaram a cantar uma música lá na igreja que eu me sinto no momento da missa, quando o padre vai dar a hóstia, sabe? Eu me sinto justamente na filinha da hóstia pra pegar, chegar lá, o padre colocar a hóstia na minha boca e tal. Gente, não dá, sabe? Que música é, pelo amor de Deus? Eu não sei, eu não faço questão de saber, eu não sei decorado, porque quando começa, eu fico impaciente, eu fico agoniado, e aí não entra, sabe? Não desce. Ela é repetitiva nesse nível, parece um worship repetitivo, só que a melodia dela parece melodia de igreja católica, que é só a voz e o tecladozinho, sabe? É nesse nível. É muito estranho. Ai, a gente vai Mas ser aí- cancelado nesse episódio. Eu não posso botar a culpa no Luthier porque ele não tá aqui. Mas eu acho que isso já começa de muito tempo, feito a gente colocou aqui na pauta, né? Existe essa. Não sei se a palavra seria dicotomia, mas existe essa questão. Cria-se lá fora, traduz-se e vamos colocar dentro das igrejas aqui no Brasil. Por que não criar aqui? Sabe? No livro A Vida Após o Gospel tem Marco contou uma história que eu acho genial. Em uma comunidade que eles começaram uma igreja que eles estavam plantando, Johnny, Felipe da Guia, era o ministro de louvor, e aí o que Meu eles Deus. faziam... O que Desculpa te interromper, mas eu tava. A comunidade CRE era Isso, era a incrível. comunidade CRE. Saudades, meu Deus, saudades daqueles cultos embaixo da árvore, saudade de Johnny tocando violão sentado no chão na hora do louvor, saudade de Marco pregando num púlpito achado na rua. Meu Deus, que época maravilhosa. Pode continuar. Ele tá o exemplo de que o ministro de louvor, no caso Johnny, ele sempre... Eles escreviam músicas, eu não sei conjugar o verbo, gente, desculpa, eu acho complicado conjugar esse verbo. Ele compunha música, não sei se é assim, baseado naquilo que estava sendo pregado. Então, por exemplo, no domingo, Marco pregava, e aí o ministro de louvor estava anotando pontos, estava estudando, prestando atenção na pregação, como todo crente deve fazer, para que na próxima semana ele entregasse, eu não sei nem se era na próxima semana, enfim, mas existia essa prática de cantar baseado naquilo que estava sendo pregado. E, gente, como isso deve ser saudável para a igreja. Eu gostaria de ter vivenciado esse tipo de coisa. Gostaria de vivenciar na minha própria igreja. Porque imagino que isso deve fortalecer ainda mais aquilo que o pregador tá passando para o público, para os irmãos da igreja. Sabe? E assim, algo que é óbvio, não tem como a gente fugir da música. A música, ela tá ao nosso redor a todo momento. Inclusive nos nossos cultos. E a gente ter uma boa relação ou usar a música de uma maneira saudável nos nossos cultos, de uma maneira que glorifica a Deus, é muito importante, né? A gente tem uma visão correta sobre como a música ela deve servir ao reino de Deus, sabe? Isso é muito importante a gente refletir sobre essas coisas, sobre como a gente faz música, sobre como a gente tá cantando no culto e tudo mais. E voltando um pouco naquilo que a gente estava falando sobre as músicas industrializadas, cara, um exemplo muito grande é que boa parte dessas músicas você vê até o cantor lá de sertanejo que canta sobre chifres, sobre um monte de coisa, cantando a música lá, porque é um negócio muito chiclete, sabe? Todo mundo canta, todo mundo escuta e fica na cabeça e tá. É uma influência tão grande que hoje até umas músicas dessas tá fazendo parte de campanha política do governo, sabe? Meu Deus, é verdade! É um negócio tão chiclete, assim, sabe? Pra você pegar, parece muito com os sertanejos, parece muito com os funks, parece muito com todas essas músicas que a gente vê na rádio, que são 3 versos que se repetem infinitamente. E, cara, sei se é esse o caminho. Eu queria divulgar aqui uma coisa em favor do worship. Você é que tá acusando o worship aí, viu? Você já tá acusando. Pra advogar, você que tá primeiro acusando.
É porque a gente tem que pensar como foi que se desenrolou a musicalidade evangélica brasileira. Que durante essa começo aqui dos anos 2000 pra cá, havia apenas duas opções de música, né? Havia as músicas de DT, a princípio, que eram boas, e DT e seus pares, mas eles acabaram seguindo um caminho para uma música mais antropocêntrica. Então, as músicas de DT de ano 2000, 2001, 2002 não se comparam com as músicas de 2010, 2012. As músicas antigas são incríveis. Se a gente vê os álbuns da Aline Barros de 2000, propriamente dito, 2001, 2002, não se comparam com os álbuns mais recentes da Casa do Pai e por aí vai. Em resposta a isso, o movimento pentecostal criou o fenômeno dos corinhos de fogo. Então a gente tem no cardápio da musicalidade brasileira corinho de fogo, que é triunfalismo e aquelas letras, assim, enfim, deploráveis. E do outro lado, músicas antropocêntricas. Então surge nesse cenário o worship, na intenção de trazer letras, em teoria, cristocêntricas, mas é como o Elzinho estava falando, é repetitivo, é chiclete, não tem a profundidade de uma colher de sopa. E na prática, a teoria é outra, né? Porque se a teoria era trazer músicas cristocêntricas, teocêntricas, a gente percebe que existe um vazio sobre isso que se desejava ter. O exemplo disso, eu vou citar um exemplo bem claro que todo mundo, eu acho que já sabe disso, é a música do Anderson Freire chamada Raridade. Gente, na minha cabeça, não entra outra coisa a não ser, vou compor uma música que vai colar a cabeça do povo, mas não vou me preocupar com a letra. Na verdade, vou me preocupar que seja uma letra que venda, que cole na cabeça do povo. Porque se você for analisar aquela letra, eu acho que talvez pela primeira frase você já para de ouvir ela. Eu não lembro, realmente não lembro, eu só lembro do refrão. Não vou abrir. Ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. Eu gostaria de fazer uma crítica ao meu cérebro, dizer que ele tem muito espaço de HD preenchido com músicas de péssimo gosto que eu não consigo tirar. Deu pra ver. Assim, foi tão rápido que já falou no gatilho. A gente tá sendo assim um pouco duro porque é um pouco. É necessário. Um pouco dentro desse episódio é através dessa comparação mostrar, né? O quanto é inovador aquilo que o Coletivo Candeeiro está propondo, sabe? E o quanto é importante a gente abrir os nossos olhos e valorizar isso. E, assim, isso é muito mais do que queremos valorizar os nossos amigos porque conhecemos eles. Não, isso é uma obra da Igreja de Cristo, sabe? Exato. Que precisa ser valorizada porque faz bem à própria igreja, né? A igreja que serve à própria igreja. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? E explicando um pouco dessa dureza assim, que a gente tá falando, talvez assuste, né? Quem tá ouvindo sobre essas coisas pela primeira vez. Tá, antes da gente já entrar se mergulhar de cabeça no assunto do candeeiro, como Israel propôs, eu queria só levantar mais um ponto aqui dentro dessa problemática, porque se eu não fizer, a Jacira me cancela no Twitter. Eu ia falar sobre esse ponto agora, mas posso falar. É que por que a gente não tem música brasileira de verdade nesse cardápio de opções? Porque a música que os brasileiros estão produzindo tem cara de música americana e europeia. E eu não consigo fazer outra leitura, e não apenas eu, mas outros teóricos da música que fazem essas leituras sociais. A gente não consegue fazer outra leitura que não seja por causa de um racismo e de uma xenofobia. Sim. Porque a cultura brasileira, ela é uma cultura diversificada, tem raízes pretas e ela foi demonizada. Como o Rubinho começou falando, era pecado forró, era pecado samba, era pecado pagode, mas o soul, o blues, tudo que era de fora era bom. E é algo que historicamente a gente tá voltando um certo tempo atrás, né? Nas origens de como surgiu as coisas. A gente, quando o evangelho, o cristianismo, ele chega aqui, ele chega dos missionários europeus, né? Isso, e tudo mais. Eles trazem consigo, né, a cultura que eles tinham. E
isso vai permanecendo, isso vai se alojando, né, nas igrejas que vão sendo criadas aqui, e vai se tendo isso como o status quo agora, né? Sendo que, na verdade, antes, né, do povo ter sido evangelizado, a gente já produzia música de alguma forma. E aí, quando o Gui fala sobre música brasileira, ele tá falando sobre shot, ele tá falando sobre samba, ele tá falando sobre todos esses ritmos, assim, sabe? Que são diferentes, realmente, que não estão nos nossos meios eclesiásticos e tudo mais, e que a gente vê, e o mundo reconhece, né, como brasileiro, mas a gente, como igreja, simplesmente escanteia isso por, como o Gui falou, preconceito e, enfim. Aí a gente pega tudo isso dessa riqueza e bota na mão do diabo. Assim, toma, capeta, Exato. usa pra fazer o que tu quer, que a gente não precisa dele. Exatamente. Eu queria só fazer uma citação. Hoje a postagem que eu fiz foi com a capa do livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, do Gerson Borges, que eu deixo muito a dica desse livro. É fininho, eu li, tipo, em questão de meia hora, eu li metade do livro. E aí eu queria fazer uma citação dele, porque ele fala exatamente sobre o samba. Porque ele compôs um samba sobre essas questões, sobre esses problemas que a igreja, entre aspas, enfrenta com relação a essa questão de ritmo dentro do púlpito, dentro da igreja, né? E aí ele fala que o samba não foi uma invenção evangélica, e a gente sabe disso. O nome é indígena, abre aspas, o nome é indígena, o ritmo é africano. Atravessou o oceano, embrião, no ventre de navios negreiros, como diria o baiano Castro Alves, nosso poeta dos escravos. Conta-nos outro baiano, Gilberto Gil, sobre o momento do descobrimento, que ali mesmo na praia, por iniciativa dos índios, fizeram a primeira roda de samba. Samba, uma palavra de origem indígena, de língua tupi, que significa roda de dança. Os índios vieram e tocaram e dançaram. Esse gesto cultural inaugural está documentado com riqueza de detalhes na carta de Pero Vaz de Caminha, escreveu ao rei Dom Manuel. Voltando uma página antes, ele cita um sociólogo, Gessé de Souza, que diz que o Brasil não conhece o Brasil, só faz de conta. E ele está fazendo uma paródia do refrão que já é cantado por Elis Regina na música O Brasil Não Conhece o Brasil. E aí ele continua escrevendo e questionando, e eu tô falando isso, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E ele continua escrevendo no livro. Se o brasileiro não conhece o brasileiro, imagina o evangélico. Que Brasil é esse? Que tem milhões de evangélicos. Que evangélico é esse que não aceita o Brasil como seu país? E aí eu citei isso porque eu acredito que o Coletivo Candeeiro é a resposta para aquilo que o sociólogo Gessé de Souza, não só o Coletivo Candeeiro, tá? Eu digo Coletivo Candeeiro porque eles é o que estão aqui no Nordeste. Mas para o lado do Sul também tem um coletivo de artistas, se eu não me engano, em Minas Gerais, eu não vou lembrar agora o nome. É o coletivo de artistas que o Verbo Encarne faz parte. Então, estou citando o Coletivo Candeeiro porque é o tema da nossa pauta de hoje. Mas isso vale para todos os outros coletivos de artistas que estão se organizando aqui no Brasil para evocar a nossa cultura e glorificar o Senhor através daquilo que ele nos proporciona sendo nosso, sem precisar copiar e plagiar aquilo que é dos outros. Eu sou economista, mas eu estudo sobre cinema, enfim, vocês já sabem sobre isso. E aí, no cinema, existe um período chamado o período da retomada, porque eu não vou entrar não vou entrar em questões políticas aqui, gente, mas no período da era Collor, de 90 a 92, o cinema brasileiro não existiu. Não existia produções nacionais sendo produzidas durante aquele período. E aí a retomada do cinema brasileiro é datada a partir de 92, quando começaram os períodos de pré-produção cinematográfica, até 2003, que já é o período pós-retomada, que é quando o cinema brasileiro voltou a ter gosto de gás, digamos assim, voltou a engrenar. E eu acredito que esses coletivos, inclusive e principalmente o Coletivo Candeeiro, é a retomada da música cristã brasileira. Eu acredito que seja isso. Assim como teve a retomada do cinema brasileiro, a gente vai ter essa retomada a partir desses coletivos e encabeçados, talvez porque esteja mais próximo da gente e eu consiga enxergar mais de perto, mas encabeçados pelo Coletivo Candeeiro, e glória a Deus por isso. Então o senhor está dizendo que o Coletivo Candeeiro é uma solução para as problemáticas que nós levantamos. O Advento Candeeiro. Sim e não. Porque não. assim... Sim e não, claro, obviamente, porque a gente precisa ter ressalvas com relação a isso.
A gente não. Eu digo isso porque eu já ouvi até do próprio Marco. Ele não é dizer que, tipo, a gente só pode cantar o Coletivo Candeeiro dentro das nossas igrejas, Sim, entende? sim, sim, Por sim, isso sim. que existe esse não. Não é só cantar o Coletivo Candeeiro dentro das nossas igrejas, mas é entender o conceito que existe por trás do Coletivo Candeeiro, entendeu? Uhum. Por isso que o sim. E eu diria O- que também um outro não aí a que se acrescentar é que o coletivo por si só, ele não vai trazer a mudança que a nossa mentalidade precisa. Eles Exato. podem estar sendo catalisadores desse processo, mas a igreja brasileira, as nossas comunidades, começando das nossas aqui nordestinas, precisam repensar esses problemas para poder encontrar no coletivo um catalisador de mudança. Com Eles certeza. são, eles são enzimas, mas sozinhos eles não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Exato. Perfeito, E é como o próprio nome já diz, é um coletivo. Uhum, Então, eles precisam agir como um coletivo Uhum. de artistas, uhum. e a igreja precisa entender que nós também somos um coletivo e que precisamos um do outro. E precisa acontecer essa metanoia, né? Precisa acontecer essa mudança de mente para que a gente entenda e aceite, abrace aquilo que é nosso, sem precisar abraçar aquilo que é do outro lado do mundo. É lindo, é bonito, mas é uma realidade que é deles e não é uma realidade nossa, E a entende? gente pode até usufruir numa certa medida. Não precisa trocar todo o repertório do culto do Exato. A domingo. questão é essa. A questão é não trocar. A Uhum. palavra certa é você usou a palavra perfeita, trocar. A troca não precisa existir troca. É só Mas uma entender adição, que é né? coletivo. Vamos juntar as duas coisas? Ampliação, integração. Sim, Perfeito. exatamente. Se a gente começar a discutir sobre esses assuntos, já é um grande passo. Exato, exatamente, Gui. E aí, com o nascimento do Coletivo Candeeiro, com o advento do Coletivo Candeeiro, surgiu um novo ritmo chamado de Maratsá, que tem um vídeo muito engraçado da Midian Nascimento explicando o que é Maratsá, onde ela liga para Marco Teles no meio do vídeo, e ele explica o que é Maratsá rapidamente. Mas o Maratsá basicamente é um ritmo criado pelo Coletivo Candeeiro, que é um misto de vários ritmos que eles deram o nome de Maratsá. Se você quiser assistir, se você quiser entender melhor o Maratsá, siga o Coletivo Candeeiro, siga os artistas, assista esse vídeo da Midian Nascimento, vai valer a pena, você Tem vai um rir texto bastante. também do Johnny sobre isso. Tem um texto do Isso, Johnny. Assim que eles lançaram a primeira música que falava do Maratsá, o Johnny publicou um texto, acho que foi na página do coletivo, foi. explicando ou não explicando, desexplicando o que era o Maratsá. Você acha que você vai entender, mas você vai ficar mais complicado ainda. Não, tô brincando. Mas na medida que você for ouvindo, você vai começar a entender que é uma coisa diferente, é uma coisa nova. Eles estão trazendo uma inovação pra gente, sabe? E aí nasceu o Maratsá. Eu acho que o primeiro disco que citou-se o nome Maratsá, de fato, foi o de Midian Nascimento, que tem uma Uhum. música, né, com o nome Maratsá. Uhum. E cara, esse disco é sensacional. Eu acho que a proposta da gente aqui não é debater disco, tá, gente? Uhum. Inclusive, uma pessoa do nosso podcast tem textos incríveis. Sigam o Betinho no Medium. Ele tem textos que ele comenta sobre os álbuns do Coletivo Candeeiro. Já faz um tempo que ele parou de escrever. Eu não lembro se ele escreveu de Mediano, realmente não lembro. Mas sigam o Betinho no Medium. Leiam os textos dele, ele tem contos, ele tem poesias que ele posta lá também, e enfim, você vai acompanhar. E aí, gente, com esse novo ritmo chamado Maratsá, tem letras muito poéticas que vão chegar em todas as pessoas. Um exemplo disso é o álbum do Samuca, Samuel, que já gravou, inclusive, podcast com a gente. Sim. Lá no início, Lá no segundo início. episódio, eu Foi acho. o segundo episódio, eu acho, segundo ou terceiro episódio. Mas foi, tipo assim, já no final de 2020, ele gravou o podcast com a gente, falando sobre música, inclusive. São músicas que, assim, mais uma vez eu toco naquilo que eu falei no início. Não precisam ser músicas que tenham a palavra Deus, ou que falem sobre Cristo, sobre os. Falando os outros nomes de Cristo que a Bíblia se utiliza, como Príncipe da Paz, Senhor, General de Guerra, e etc, etc. Para falar sobre Cristo propriamente dito, entendeu? Uma música como, por exemplo, A Cidade Dorme, é uma música que me faz acreditar, me faz lembrar do Salmo, do salmista, quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então, assim, as músicas de Samuca são músicas que glorificam ao Senhor, que falam sobre as verdades que estão na Bíblia e que chegam a qualquer pessoa.
Uma pessoa que não conhece ao Senhor, que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, vai ouvir a música de Samuel, vai se sentir bem e, de certa forma, talvez possa até entender a metalinguagem que existe ali naquela música, para talvez procurar alguma pessoa para conversar. E aí, dessa forma, o Senhor vai guiando a história e vai conduzindo para que o Evangelho chegue a essas pessoas que ainda não o conhecem. Eu gostaria de levantar 3 pontos aí. O primeiro ponto, que eu lembrei o que eu ia dizer, gente, antes que eu tinha esquecido, é que o álbum Barulho da Midian, que Eu cita ia o falar disso. Maratá, é tão bom, mas tão bom que a Ana Paula Valadão tweetou dizendo que adorou. Só pra eu pegar, já que tu citou isso, aí tu volta a falar depois, pra aproveitar, porque veio isso na cabeça enquanto o Rubinho tava falando. Mas, cara, esses dias eu tava escutando pela 30ª vez esse álbum da Midian, que a gente falou ela 1 milhão de vezes aqui, Midian. Mas agora, talvez aí, se você quiser, para um pouquinho o podcast e vai escutar essa música que é rapidinho, você vai entender o que a gente tá falando. O nome da música é Gabriela Rachadura. Tava escutando essa música de boa, tranquilo. E basicamente ela retrata ali uma situação, né? De uma pessoa que ela simplesmente não quer lidar com os próprios erros dela. E aí existe um verso que diz assim, ó. Sou errante conformado, não me movo pra mudar. É mais fácil ser assim do que ter que me encarar. Eu sou mesmo o mal de mim. Me perdi, vem cá me achar. É uma música que ela não cita Deus em momento algum. Mas quando a gente reflete sobre essa situação, cara, essa é uma vida, é uma realidade constante do cristão, né? Que peca, que cai e que olha para os erros e diante disso não sabe se se afasta por causa da culpa ou se ele corre atrás do Deus que sempre corre contra o dele, sabe? E eu tava escutando essa música e eu me acabei de chorar horrores. É uma música que ela não cita, né? O Senhor não fala de Deus abertamente, mas ela é uma música extremamente profunda e que fala de realidades, assim, que, na minha opinião, ao menos, é o evangelho puro, sabe? Gui, segura aí as outras duas coisas que tu ia falar, que eu só queria fazer um parênteses sobre esse disco de Midian ainda. Eu anotei aqui pra não esquecer. Certo. Tem duas músicas que... Uma que, pra mim, é a minha favorita, que é Choro de Sertânia. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu escuto aquela música. Só em lembrar dela já me emociona, me dá muita vontade de chorar mesmo, porque, tipo, é a realidade de uma mulher sertaneja, que não é longe da gente, não é longe da gente que tá aqui no Nordeste. Mas eu queria muito falar sobre Alecrim, que foi uma música que Midian me mostrou. Eu não vou entrar no mérito da história dessa música. Enfim, depois você procura as redes sociais de Midian e você vai entender melhor. Mas eu tava no shopping com Midian e com Brida quando ela me mostrou essa música. E aí eu comecei a chorar dentro do shopping. E aí elas ficaram rindo de mim. Tem até vídeo de Midian me mostrando essa música e eu chorando, porque é um tema necessário. Tem urgência da igreja falar sobre a questão de abuso com a mulher dentro da igreja. Existe essa demanda gritante da igreja falar, só que a igreja não sabe tratar ainda, não tá disposta a tratar. E aí isso mexeu muito comigo. O meu choro naquele momento foi exatamente por isso, sabe? Porque, tipo, a gente faz parte de uma igreja, a gente faz parte de um corpo que ainda não tá tratando sobre esse tipo de assunto da forma como deveria ser tratado. Mas escutem o álbum de Midian, era só isso que eu queria comentar. Não, cara, a sensação é tipo assim, finalmente alguém abriu a boca pra falar isso. A história de Sorority Blues é linda. Gente, olha, dá pra fazer um panorama rápido aqui, Rubinho, dela? 2 segundos? Dá. A primeira coisa foi o que a princípio foi público, que foi a Midian. Ela levantou um tweet onde ela pediu para que meninas crentes, mulheres crentes, compartilhassem no tweet dela as experiências traumáticas de abuso que elas viveram dentro da igreja evangélica na qual elas conviviam. E eu me lembro que quando ela fez esse tweet, eu entrei para ver as respostas e é simplesmente perturbador. É como se os piores lobos estivessem dentro da igreja. Eu lembrei muito do que Paulo fala de que havia pecados entre a igreja que nem lá fora se via acontecer. E o Sorority Blues, ou Alecrim, é o grito de alguém que sente essa dor na carne e não quer que outras mulheres sintam. É o grito de uma mulher que se libertou
como as meninas que comentaram no post da Midian, o grito delas por elas que se libertaram e por tantas outras meninas que não se libertaram ainda e que precisam ouvir que a Bíblia está sendo distorcida, mas que Cristo tem liberdade, redenção, alegria e empoderamento pela graça para elas. E aí, gente, tem mais histórias sobre. Tem uma outra história sobre essa música, mas não cabe a gente aqui comentar de forma tão aberta. Eu acho que. Enfim, você pode acompanhar em outros locais, tem nas redes sociais de Marco, de Midian, você pode ver informações sobre isso. Midian tem um vídeo falando sobre curiosidades do disco. Foi eu que filmei e editei, inclusive, não é fazendo meu jabá não, mas é porque o vídeo é um vídeo realmente bom, é engraçado, e tem informações sobre essa música. Mas agora, Gui, fala tuas outras dois comentários que você ia fazer. Voltando da nossa digressão sobre Midian, voltando ao que a gente estava discutindo sobre composição, eu queria levantar 2 pontos aqui. Que Rubinho falou sobre a música lá do Samuel, que fala sobre a cidade e leva a uma reflexão, e daquilo ali pode levar alguém a conhecer a Cristo. Esse é um ponto extremamente positivo, extremamente verdadeiro. Mas eu queria aqui citar o Huckmacher ao dizer que a arte não precisa de justificativa, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante a se destacar, em que os crentes não estavam mais compondo música pela beleza de compor música. A gente só estava compondo música congregacional ou músicas que não eram tão assim, que não dava nem para ser congregacional, mas estava faltando uma preocupação de compor música para ser bela, para ser o que ela nasceu para ser arte. Com certeza. Fazer arte pela arte para a glória de Deus, porque a arte glorifica a Deus sendo o que ela é. E aí vem o Coletivo Candeeiro e diz assim, a gente vai fazer arte. É música gospel? Não, não é gospel. Nós somos cristãos fazendo arte. Exato. Em algumas músicas a gente vai cantar sobre Deus, mas a gente vai ter música que a gente vai cantar sobre a cidade, tem música que a gente vai cantar sobre a vida, tem música que a gente sobre café, sobre protesto. Nossa, o Canto Escravo do Julinho é uma música que me arrepia até a alma. Então assim, gente, é do Gui, Julinho, não? aproveitando esse teu gancho, Michael Horton tem um livro chamado Cristão e a Cultura, e ele fala algo muito pertinente com relação a isso, que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. Eu sempre defendi que a arte não precisa de justificativa, como diz Huckmacher, só que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa outra ótica. E ele diz o seguinte: a pressão de justificar a arte, ciência e diversão em termos de seu valor espiritual ou sua utilidade evangelística acaba prejudicando tanto o dom da criação quanto o dom do evangelho. E, velho, eu nunca tinha parado pra pensar sobre essa perspectiva, sabe? Porque às vezes a gente quer tanto que uma coisa seja explicitamente evangelística, uma obra de arte seja explicitamente evangelística, que ela perde a essência de ser arte e perde também a essência de ser evangelística, sabe? Sim! É porque descaracteriza. E outro ponto que eu queria levantar é que você falou sobre a abordagem, né, diferente nas composições. E sim, eu acho que o termo que o Marco usa, é um termo que eu acho muito bonito, é subversivo. Eu acho incrível a abordagem aqui, tratando de músicas confessionalmente cristãs mesmo, a abordagem subversiva com que o Da Guia ele chega diante das músicas. Cara, Cristo e suas linhas de amor, eu nunca imaginei. Né, Colossenses 1, aquilo ali que a gente tá ouvindo. A gente tá tão acostumado a ouvir Colossenses 1 na perspectiva do projeto Sola, que é claro e evidente, e é perfeito, assim, tá nas minhas playlists. É a Bíblia cantada, né? Mas quando eu vi que no repertório do Marco, no disco, ia ter Colossenses 1, eu pensei, eu acho que o Marco vai cantar a música do projeto Sola, trazer uma releitura, talvez, porque eu pensei que não tinha outra forma de abordar aquele texto. Mas o Da Guia vem e aborda de um jeito que, sabe, Mind Explosion? Pô! Sim. Sim, cara. E Romanos 11:36? A Ele a Glória. Que a gente só conhecia Ele a Glória dentro do trono. Aí vem o Marco Da Guia e traz uma perspectiva diferente demais, gente. Eu acho muito legal de tipo, você que tá nos escutando, enquanto vê esses exemplos, realmente parar pra ouvir essas músicas depois e verificar se é verdade isso que a gente tá falando, sabe? Porque é um sentimento muito único, você realmente parar e refletir nessas questões, sabe? Você pegar o texto de Colossenses 1 e ao lado colocar a música
composta pelo Da Guia e ver aquilo como algo que... uma espécie de complemento, sabe, ao texto. É como se você estivesse lendo o texto ali de outra forma, e quando você lê junto à música, você entende ainda mais aquilo que está sendo falado ali, sabe? Aquele texto ele fica ainda mais vivo na sua mente. É algo muito edificador, de verdade, para o seu devocional, para o seu momento com Deus. E eu acredito que esse é como o Gui falou, é um ponto muito, muito, muito importante, sabe? De a gente aprender a olhar para o texto bíblico e trazer daquilo o mais belo, o mais profundo que a gente consegue, com os dons que Deus ele nos deu, para servir as outras pessoas, né? Servir o próprio reino de Deus. E se utilizar daquela graça comum que já foi utilizada, que já foi aplicada por tantos outros compositores, e trazer para o nosso meio, como por exemplo Juliana fez no disco dela. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Isso é tão Nossa, lindo, foi gente. incrível, foi incrível. Inclusive, Ju, parabéns pelos bebês novos. Gente, Pelo bebê novo. Pelo bebê, Matias lindo. Marina também, óbvio. Mas aí, gente, outra coisa, outro ponto muito importante, e aí é muito clubismo nosso, nós somos bairristas e nós amamos o nosso Nordeste. Se quiserem nos separar, pode nos separar, nós conseguiríamos ser um país subdesenvolvido não, nós conseguiríamos ser um país de primeira linha. Super desenvolvido, era super desenvolvido, que eu queria dizer, gente. Nós conseguiríamos ser um país totalmente independente, porém, uma coisa muito interessante que o Coletivo Candeeiro conseguiu fazer foi trazer o Nordeste, trazer visibilidade para o Nordeste e mostrar que o Nordeste não tem só seca, não tem só aquele solo rachado com o crânio de um boi ali esfacelado, né? Pelo contrário, existem ritmos que às vezes a gente nem conhecia falar, com nomes totalmente diferentes daquele que estava no headline. Coco. E o Coletivo Candeeiro... isso eu conhecia, amigo, desculpa. Porque eu sou de Caruaru, e assim, Caruaru é uma coxa de retalho de ritmos, de tudo que é coisa, velho. E eu participava de um grupo cultural que a gente apresentava no local onde tem a festa de São João aqui. E eu conhecia tudo que era tipo de ritmo musical eu conhecia. Mas o Coletivo Candeeiro me apresentou a outros que eu ainda não conhecia. Tem um tal de Ijexá, que eu já ouvi falar aí, que eles colocam às vezes nas músicas, que eu faço a menor ideia do que seja. Mas o Coletivo Candeeiro mostra um outro lado, um outro tipo de música, que às vezes o povo não estava tão acostumado e nem queria se acostumar, não estava aberto para esse tipo de coisa. E agora tá escancarado. Você vê que essa semana passada, o Marco, nesse último final de semana, o Marco tava em Floripa, gravando com a galera do F-Hope, né? F-Hope. Caraca. E eu tô muito animado, inclusive fiquei muito feliz, que não conhecia a F-Hope, mas quero muito ver esse trabalho de Marco. Então, assim, quando, no nosso imaginário, diante do histórico da igreja brasileira, a gente imaginava que iria ter uma igreja lá de Floripa, que ia convidar um artista daqui para ir fazer uma gravação lá. Enfim, a gente sabe que isso era muito utópico, talvez. Não sei nem se essa é a palavra certa. Mas o Coletivo Candeeiro conseguiu trazer voz e vez para o Nordeste, que antes a gente não tinha, né? E assim, é muito louco, sabe? Você vê como é chocante, sabe? Lidar com essa realidade. As pessoas que não ainda tiveram esse choque que a gente já teve, né? Essa virada de chave, vamos dizer assim. Constantemente eu tô no carro com minha mãe, com os meus irmãos e tudo mais. Eles são de outra igreja, né? E de um como é que eu posso dizer? De uma bolha completamente diferente da minha. E eu coloco no carro para tocar, às vezes, Midian, principalmente Calmará. E é muito engraçado porque constantemente vem aquela pergunta: oxi, isso é crente, é? Isso é crente, é. E aí eu explicar, né, não sei o que, e dizer, oxi, mas isso não é um samba? Aí eu, mas escuta a letra. Aí tá lá tocando Veleja. Nossa, gente. Excepcional, Veleja. Quando essa música lançou, eu precisava mandar recado pra alguém. Eu precisava mandar recado pra algum dos artistas que estavam por trás da música do Veleja. E aí eu mandei recado pra Midian agradecendo a ela, porque
essa é mais uma das músicas que eu não sei explicar o que eu sinto, mas às vezes, todas as vezes que eu escuto, eu choro com essa música. E ela é uma música super ritmada. Ela é uma música pra você estar pulando, gritando, dançando. Mas, cara, aquela parte que Midian fala, no primeiro dia houve luz, no sétimo dia criou o homem, e no sétimo dia descansou. Enfim, tô falando tudo errado, mas é Ah, basicamente isso. E aí ela diz: será que não rolou um samba no Morro no de Morro Deus? de Deus. Gente, Nossa, é trazer arrepia de todinho. volta aquilo que é nosso, sabe? E é Uhum. mostrar que Deus se agrada daquilo que é da nossa cultura. Porque ele nos fez pra isso. Se ele deu sabedoria ao homem, ao brasileiro especificamente, para desenvolver ao índio, para desenvolver o samba, que é uma cultura nossa. Se nós temos essa ancestralidade indígena, então o samba que foi criado pelos índios é nosso. Se veio da África, também tá tudo misturado aqui, então é nosso. Então, será que realmente Deus não se agrada desse tipo de ritmo, sabe? É isso, porque quando a gente pensa no céu, eu queria só entender, porque quando a gente pensa no céu, a gente pensa em anjo branco de olho azul tocando harpa. E não é Uhum. nem harpa, aquilo ali é lira. Ah, por que o anjo não tá tocando um birimbau, um atabaque? Por que não? Por que não é preto? Exato. E, Ah, não, cara, porque atabaque e birimbau são usados para cultuar demônios. Deixa eu contar uma novidade para você. A lira, inventada pelos gregos, servia para cantar música para os deuses pagãos gregos, que eram, em essência, como Paulo coloca, demônios também. A questão é que nós precisamos fazer essa releitura. E eu queria só levantar um ponto aqui, uma outra coisa que o Candeeiro tá trazendo, é, dando visibilidade, no bom sentido da palavra, a artistas regionais que eram invisíveis. Gente, a Midian, ela não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro. Ela é de Caruaru. Que orgulho, meu Deus. Quando é, Eu vou quando é chorar. quando é que ia ter, gente, artista de João Pessoa, de Caruaru, ah, nossa, Julinho, rapaz, do interior? Quando é que a gente ia ter esse tipo de gente rodando o Brasil, fazendo show em São Paulo, em Floripa, fazendo turnê? Quando é que a Sony Music ia atrás desse pessoal no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco, no interior do Piauí? Quando é que eles iam atrás? A Sony Music, a, Jamais. a O MK, MK, quando é que jamais. eles iam atrás? Nunca, não Nunca. vão, nunca. Eles iam crescer e morrer dentro da igreja deles, dentro daquela bolha deles, por falta de oportunidade. E agora a gente tá ouvindo eles tendo oportunidade. Meu Deus, João Manô, gente, João Manô é de Jacaraú. é, João Manô, eu me lembro da plantação da igreja de João Manô, eu tava lá. João Manô, gente, era um menino. E através de. Primeiramente, assim, Deus, obviamente, fez isso, né, na sua soberania, mas através de Marco e do coletivo Candeeiro, João Manô é ouvido por centenas de milhares de pessoas. Isso nunca iria acontecer se não fosse a força conjunta que esse coletivo traz nessa proposta de dar visibilidade a essa galera que era invisível e dar voz a essa galera que era sem voz. Aqui, parafraseando o Antônio Carlos da Costa. uhum. Muito É, bom. aproveitando esse ensejo, acho que já vale entrar em algo que a gente não comentou desde o início. Como foi É, que a gente conheceu o Coletivo Candeeiro? E aí a gente já parte mais próximo do fim. sim. Mas aproveitando o ensejo de Gui, que já citou João, eu já conhecia algumas músicas de Marco Teles. Acho que Pela Glória do Rei é ao concurso, acho que todo mundo conhece. Eu conheci algumas poucas músicas de Marco, mas eu de fato vim conhecer o Coletivo Candeeiro por meio de João. Ouvi as músicas dele, eu não lembro quem me indicou, ou se foi. Enfim, realmente não lembro. Mas e a primeira música que eu ouvi não foi Tese 95. A Uhum. primeira música que eu ouvi de João foi Entre Deuses, que é Nossa. uma música muito especial pra mim, mas não é a minha preferida dele. Só que eu brinco dizendo que eu comprei a amizade de João. Eu tive que comprar a amizade de João, gente. Pra eu ser amigo dele, eu tive que comprar. O que foi que eu comprei? O que foi que eu leiloei pra ser amigo de João? Eu dei um Kindle a ele. Eu tinha, eu tinha um Kindle aqui em casa que eu não usava. Eu não gostava de leitura digital e ainda não sou tão chegado. Eu não sou dessas tecnologias, não. Eu sou velho. E aí, João postou, eu comecei a seguir ele em rede social, ele postou que tava querendo saber se era bom ou não, porque tava interessado em comprar um, e aí eu disse, velho, eu não gostei. Mas aí as pessoas foram dizendo, não, é muito bom isso, aquilo, outro, e eu disse, velho, tá aqui em casa, eu não uso pra nada.
vou abençoar a vida desse menino. Falei com ele, mandei o Kindle, um amigo meu entregou a ele. E aí pronto, o resto é história. Eu sou amigo de João, sou amigo de Hortência. Tô louco pra ver a Meli pessoalmente, doido pra dar um cheiro nela, minha pequenininha padawan. Se Deus quiser, vou assistir muito Star Wars com ela. Mas é isso, conheci o Coletivo Candeeiro por meio de João. Hoje em dia faço questão de divulgar, de panfletar mesmo, e não tenho a menor vergonha disso, de divulgar o que eles fazem, porque eu acho que é necessário isso, é necessário essa divulgação, como eles mesmos dizem, ser orgânica. Precisa ser orgânica. Não precisa estar comprando seguidor, não precisa estar fazendo post patrocinado. A gente faz porque a gente gosta e a gente faz porque a gente sabe que é necessário para a igreja, é saudável para a igreja. O Coletivo Candeeiro e tantos outros coletivos que vão existir por aí, se Deus quiser. Então, a minha forma de conhecer o Coletivo Candeeiro foi por meio de João. Hoje em dia conheço quase todos do coletivo pessoalmente. Acho que só Ramon que eu não conheço ainda, Ramon Dri. Acho que só. Mas inclusive são dois artistas incríveis. O disco de Ramon é muito, muito, muito bom. Muito bom. Ansioso por coisa nova de Ramon, tô muito ansioso mesmo. Mas é isso, basicamente foi assim que eu conheci o Coletivo Candeeiro. E eu queria saber de vocês. Como foi que vocês conheceram o Coletivo Candeeiro? Deixar o Gui por último, porque a história dele é grande aí, eu já ouvi já. Mas assim, o meu primeiro contato foi, por incrível que pareça, no acampamento da minha igreja, né, da igreja que eu estou hoje, né, que eu tinha acabado de chegar na IBR, na Batista Reformada, e era de um rapaz de fora, que era da igreja presbiteriana, da antiga igreja do Marco, inclusive, e em um momento lá, ele foi tocado por Deus e foi lá na frente tocar uma música. Ele tocou a música do Marco, que era o Bem Melhor Pra Mim. Nossa. Ouvi essa música e, cara, essa música ficou batendo na minha cabeça o resto do acampamento inteiro. Deus sabe quanto eu já chorei com essa música. Essa música é muito linda, ela é muito profunda. Eu já chorei horrores com ela também, Gui. Horrores. Horrores, sim. E Jogar aí, no chão assim. que é do álbum antigo, né, do Marco, antes do Candeeiro, na carreira solo dele, né? Exato. Mas você ainda encontra no Spotify, tá no álbum coletâneas, viu, gente? E aí, após isso, fui ouvindo mais do Marco, conheci o Para a Glória do Rei, né, Pela Glória do Rei, esse álbum do Marco. E de repente apareceu a tal da Tese 95 no meu YouTube. E eu que tava na fase reformadinho, né? Calvinista na jaula. Chato. Super chato. Começa a escutar o Tese 95. E aí foi. Como é? Ladeira abaixo. Tiro e. Como é? Bate. Tiro, porra de bomba? Não sei como é o termo não que usa, mas foi na hora lá. Já me apaixonei pelas músicas do João Manô. Aí a partir do João, fui conhecendo todos os restos dos artistas. Inclusive, fui nessa que eu tava conhecendo, fui num evento que teve na UFPB, na minha universidade, promovido pela juventude de uma presbiteriana, e tava lá o Marco e o João Manô. Inclusive, eles estavam fazendo uma palestra sobre cultura e cristianismo, né? E nessa palestra, o Marco citou o texto de Atos 17, que foi com base nessa palestra que eu fiz o comentário desse texto no primeiro episódio do podcast. Então, eu meio que peguei assim, um pouco daquilo que eu aprendi na palestra do Marco, falando sobre esse texto, e comentei aqui no primeiro episódio do Bendito. Então, depois desse dia, conheci o Norton, tá? O Norton não tinha lançado nem o álbum dele, né? O Alma Nua ainda. Tem a música do Norton, falei, cara, esse cara é muito bom. E aí, quando saiu o Alma Nua, escutei, é um dos meus álbuns favoritos. E desde então, fui em todos os shows que teve aqui do coletivo, aqui em João Pessoa até agora. Junto com o Manu lá, a gente tava lá sempre, né, em todos os shows, pulando, gritando, conhecendo a galera. Depois, em alguns desses shows, saí com o pessoal para lanchar, deu para conhecer um pouco mais deles, conversar, tudo mais. Então, tem sido uma relação muito massa conhecer toda essa arte dessa galera. E
tive a oportunidade, inclusive, de, junto ao Felipe, né, Felipe Machado, levar o Catarina Vambora lá pra igreja. E, cara, a recepção do pessoal da igreja foi incrível, sabe? A gente passou, tipo, uma semana antes inteira, assim, no grupo, mandando as músicas que ninguém escutava. Quando os cabas começaram a cantar na igreja, meu amigo, era todo mundo pulando e cantando junto e não sabia a letra. É impossível você não pular quando Catarina Vambora tá tocando. Pronto, e Gente, depois disso, era o pessoal chegando aqui, gente, como assim, vocês nunca falaram? Eu, como assim a gente nunca falou? A gente tava gritando no coletivo, mas vocês não escutavam. Eles, tipo, arrependidos, sabe? Porque queria ter conhecido isso antes, porque realmente é uma música muito boa, sabe, gente? E foi isso, basicamente. eu queria, agora que chegou na minha parte, eu queria dizer uma coisa. Eu conheço pessoalmente pouquíssimos artistas do candeeiro, gente. Isso, assim, é uma coisa que me parte o coração. E aí, numa ocasião dessa, da conferência, que eu devia estar lá pra tietar todo mundo, eu vou estar num evento da igreja, eu não vou poder ir. Que horrível. Olha só, olha que morte horrível. Os meninos do Bendito estavam na casa, lá em Campina, na Consciência Cristã, com o pessoal do Candeeiro e Bendito Podcast lá, no momento de comunhão, de louvor, adoração, de comida, e eu não tava De lá. música nova, porque a gente ouviu música nova. Olha só a inveja gospel aqui, ó, batendo forte. Chega dói. Eu ia usar um termo aqui no podcast, mas eu não posso usar. É um termo muito direto de um grupo do WhatsApp que eu tenho, não posso. Eu acho que as únicas pessoas que eu conheço pessoalmente é o Marco e a Monique, obviamente. Amo Monique. Juliana. É a velha guarda. Marco, Juliana, João Manô. Eu acho que só. Eu não lembro de mais ninguém. Olha, eu sou louco pra conhecer a Anelô. Eu conheço a no show. Anelô é um Tu não amor, conheceu gente. no show da turnê aí em João Pessoa que eu fui? Tinha 1 milhão de pessoas em volta dela. E eu precisava pedir um Uber pra voltar pra Bahia, gente. Tava uma loucura aquele dia. Ai, meu gente, Deus do ela céu, é um amor. Johnny, eu conheço o Johnny também. Johnny não, da Guia. Tem que chamar pelo nome novo, da Guia. Mas não conheço Midian pessoalmente. Não conheço Anelô ainda pessoalmente. Nunca falei com eles. Mas Deus vai mudar meu cativeiro. Eu conheci Marco na época do Hong Kong. Foi antes de ele lançar o primeiro Precioso Evangelho de Cristo. Esse álbum é incrível. Ele só tinha... Na verdade, o Precioso Evangelho de Cristo são 4 álbuns, né? Uhum. Na época, ele tinha Renascer da Fonte, que eu brinco dizendo que é o álbum perdido, que ele apagou da internet. Ele tinha Celebrai o Sangue, que eu peguei a música, fiz a igreja cantar. E ele tinha já Pela Glória do Rei. Aí, um amigo meu, Natan, conheceu ele e a gente foi organizar um congresso de jovens e a gente foi na casa dele. Fui eu e o pastor dos jovens lá da igreja para saber quem era esse Marco Teles. E foi assim, foi incrível conversar com ele, sentado no sofazinho de pallet que tinha. A igreja, a casa dele era onde acontecia também a comunidade CRE. E foi assim, me apaixonei naquele momento pelo conceito do candeeiro, pelo conceito da comunidade CRE, pelo conceito das músicas que o Marco fazia. E a gente convidou ele para esse congresso de jovens e ele fez o pré-lançamento do Precioso Evangelho de Cristo lá na igreja. Foi uma experiência maravilhosa, pouca gente conseguiu aproveitar, porque o povo era chato pra caramba. Pode deixar isso na gravação. Mas aqueles que tinham bom gosto ficaram encantados, assim, Marco virou figurinha carimbada. Todo congresso de jovens ele tava lá. Ele tava cantando, ele tava pregando, tava participando de mesa redonda. O João Manô, como eu disse, a gente era da mesma igreja. Então eu conhecia o João Manô antes de se chamar João Manô, né? Era João Manuel. E aí, depois que Marco adotou ele como filho, aí ele virou João Manô e bombou, e é incrível. E é isso, essa é a minha história com o candeeiro. Vi nascer, participei das conferências offline, meu Deus, que saudade de conferências offline, era muito bom. Eu queria só abrir um parênteses aqui. João, você ainda vai ser convidado, você vai participar de um podcast com a gente tá se organizando para um específico com você. Estamos preparados. Mas o convite
ainda não chegou oficialmente, porque a gente não tá 100% fechadinho nas ideias ainda. Mas vai chegar, meu amigo. Não estou esquecido. Desde que a gente começou o Benito Podcast, que ele incentiva a gente a fazer isso, a fazer o podcast. E não vou dar spoiler agora. Como diria o irmão Lázaro, ele está gerando, vai chegar. Pois é, vem aí. Mas, gente, eu acho que a gente já falou bastante sobre como a gente conheceu o Coletivo Candeeiro. Eu não vou... Enfim, não vou me prolongar muito pra não ficar um episódio muito longo. Mas, enfim, o que foi que... De forma rápida, como foi que o que foi que o Coletivo Candeeiro mudou na vida de vocês? Gui, vai. Me fez sentir orgulho de ser nordestino. Eu não tinha isso, eu não sabia o que era, eu não sabia valorizar a minha cultura, eu não conhecia a minha cultura e como crente, crescendo dentro de uma igreja pentecostal, dentro dessa bolha, pra mim era tudo muito pecaminoso e o Coletivo Candeeiro me fez amar ser nordestino, ser paraibano, cantar com sotaque, não ter que fingir sotaque. Meu Deus, a minha esposa passou por uma experiência traumática nisso, em que ela foi cantar numa apresentação, num projeto, e obrigaram ela a mudar de sotaque para poder cantar, porque não podia cantar com sotaque paraibano por causa disso. E graças ao Coletivo Candeeiro, hoje eu posso dizer, não, aqui é o meu sotaque, esse é o meu jeito de falar, eu vou cantar assim, eu vou falar assim, e eu quero cantar e ouvir sobre a minha terra e as nossas experiências de vida. Foi isso. E Resumindo. tu, Isa? O Coletivo Candeeiro com certeza estourou a bolha que eu vivia. Ele fez com que eu olhasse com graça, sabe? Para as outras culturas além da minha, para as pessoas que são diferentes de mim, para a cultura nordestina, para inclusive outras denominações. Ele realmente fez com que eu aprendesse a lidar com aquilo que eu julgava com tanto preconceito, sabe? E ver que existe beleza nisso, existe beleza nas culturas diferentes, existe beleza na cultura nordestina, que Deus, ele se alegra, sabe, com principalmente o nosso desejo de criar coisas que apontem para ele, que o glorifiquem, sabe? Eu acho que foi muito isso. Eu queria comentar só duas coisas que aconteceram a partir do Coletivo Candeeiro. Pelo que eu percebi, eu sou o tiozão da cultura daqui, né? Dos três. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive orgulho do meu Nordeste, do meu país, Pernambuco. Sempre fui muito cultural, sempre fui apaixonado pela cultura da gente. Só que eu acho que o Coletivo Candeeiro me fez sentir em casa, sabe? É olhar pra minha raiz, olhar pra a minha cultura e dizer, não, tô bem, tô em casa e igreja pra mim é isso, é cantar aquilo onde... Eu acho que o sentido de igreja é o coletivo de pessoas de acordo com a sua cultura, glorificando ao Senhor. Eu entendo dessa forma, sabe? Posso até estar errado, Gui é pastor, pode até me corrigir aqui ao vivo, eu vou tirar da edição, mas eu acho que eu entendo dessa forma, sabe? A gente vê isso na igreja primitiva, lá em Atos, os irmãos participavam da ceia da forma deles, era da cultura deles fazer a ceia daquela forma. Tô só citando um exemplo para que você entenda que eu tô querendo, o ponto que eu tô querendo chegar. Então, Isso é Coletivo tão Candeeiro... verdadeiro, isso é tão verdadeiro que quando os judeus quiseram impor a sua cultura como sacra sobre os gentios, o próprio Deus os repreendeu. Até através da visão que ele deu a Sim. Pedro. Não, a tua cultura é a tua cultura. Tu pode guardar o dia, tu pode circuncidar, pode fazer o que tu quiser, mas essa é a tua cultura. Exato. Deixa os gentios terem as culturas deles. E o Coletivo Candeeiro me fez sentir em casa. Sabe aquela ideia de quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? O Coletivo Candeeiro me dá esperança, sabe? De uma igreja saudável, de uma igreja sadia, onde tem a sua própria cultura específica em cada região do país e ao mesmo tempo glorificando ao Senhor com músicas cristãs, com arte cristã. E é isso. E a segunda coisa foi a possibilidade de trabalhar com, de fato, com aquilo que o Senhor me vocacionou para trabalhar. O Senhor, eu não gosto de falar sobre mim, misericórdia, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas do Coletivo Candeeiro, com o João, com quem? Com o João, com a Calmará. Foi eu que fiz a capa da Calmará, eu que fiz a foto de Jacira, fiz os vídeos da Calmará. Sério, Rubinho, que aquele trabalho é teu? Sério, amigo. Na época eu não te conhecia, amigo, eu não sabia. Sou eu, eis-me aqui. Nossa, parabéns, é espetacular. Eu sou muito Obrigado. fã daquela capa.
Obrigado, amigo. Eu fiquei com muita vergonha agora, meu Deus do céu. É, perdi o rumo todinho. Ah, da Catarina também foi eu que fiz o vídeo dos bastidores das gravações, do making of das gravações, das O fotos também. portfólio do homem aí é forte, viu, meu Midian amigo? Nascimento, foi eu que fiz a campanha de Midian também. Então, assim, o Senhor me deu o privilégio de, através deles, trabalhar com algo que eu sempre desejei trabalhar e eu nunca tinha tido a oportunidade. E aí eu entendia que eu não estava fazendo para as pessoas de fato ali do Coletivo Candeeiro, mas eu estava fazendo para a Igreja de Cristo entender e conhecer a obra que o Senhor estava gerando através dele, sabe? Eu acho que é isso. Foi isso que mudou na minha vida. Não vou me arriscar nem de longe falar qual é minha banda favorita ou meu artista favorito, porque eu acho que eu estaria até falando uma blasfêmia, mas se vocês quiserem dizer aí, fiquem Não, a critério de capaz. vocês. não sou capaz, não. Eu Cara, não tenho essa capacidade também, gente. eu também não consigo, mas eu quero fazer um apontamento, porque existe uma banda em específico que eu acho que ela é, assim, muito diferente de tudo, sabe? E que ela precisa ser exaltada, vamos dizer assim. Inclusive, eu acho que até vi um tweet do Marco falando que ela era, tipo, o ápice da expressão da música cristã brasileira, que é a Calmará. Sim. Cara, a Calmará, ela é uma banda que ela não sai do meu repeat do Spotify de jeito nenhum. Todo dia eu escuto Calmará. Todo dia. O mesmo álbum, repetidamente. E repetidamente as músicas deles têm algo a me edificar, tem algo a animar o meu dia pelos ritmos animados, pelas letras que eles trazem, tudo mais. Então, mesmo que eu não consiga dizer qual é o meu artista favorito, se você que tá me escutando não conhece nada do Candeeiro, eu diria pra você começar por Calmará. Vai ser um choque grande, tá, gente? Mas assim, escute. Escute que você vai amar. E se na terça-feira você não escuta a música Ela Chamou D com DA, você tá errado. Eu queria dizer que, como eu disse antes, eu não sou capaz de escolher o melhor, mas eu queria dizer que eu tenho um carinho especial primeiro pelo Marco, por um motivo. Porque as músicas do Marco sempre tiveram uma pegada mais congregacional. Então, isso sempre me pegou mais. Então, quando eu quero, às vezes, ir pro trabalho, meditando, orando, colocar os CDs do Marco me conduz mais a esse momento. E elas têm uma entrada mais fácil, pelo menos na minha comunidade. As músicas do Marco entram de maneira mais fluida, pela glória do rei, celebrai o sangue, e até algumas músicas mais recentes também. São músicas que entravam mais facilmente na igreja, e isso me causou... Foi isso que permitiu, pelo menos, que o Candeeiro entrasse na minha igreja, na época. Você procura músicas menos diferentes, vamos dizer assim, né? De maior facilidade de você cantar na igreja e tudo mais, com certeza. Os artistas são Marco e João Manô. E eu queria também... Elo e Catarina também. Eu queria citar agora a Ana Elô também, porque a Ana Elô, pra mim, assim, eu admiro demais, ela não faz ideia do quanto eu admiro por causa do trabalho missionário, que ela tem um engajamento missionário, e o próprio álbum que ela lançou, o primeiro, foi um álbum de muito É um álbum impacto missionário, né? porque é um álbum sobre missões. Sim. E eu estava fazendo um seminário de missiologia, estudando missiologia, eu estava envolvido com um projeto missionário, e a minha noiva na época, hoje minha esposa também. Então aquele álbum veio para dizer, olha, nós somos vistos, talvez assim, eu não sei. E Vivente é um álbum que tem ajudado muito na minha família a passar por momentos difíceis. Então, assim, um carinho muito especial por ela também. Marco. Gente, vocês falaram de artistas aí, eu queria falar de... A gente não citou enfaticamente as músicas, né, de Conrado e de Ipona, mas estão no nosso coração. Conrado eu vi indo pro estúdio, fazendo a pré-produção na casa de Johnny e indo pro estúdio gravar. E, enfim, eu só queria citar uma música que quando me vem Coletivo Candeeiro na cabeça, é a música que mais me emociona, mais fala comigo, que tem uma história por trás, que é a música Maturidade de João Manô. Ele me mandou a guia dela quando ele viajou pra Jacaraú. Ele nem ia levar o violão, tem essa história, né? Que ele não ia levar o violão. E aí, quando ele compôs ela, ele gravou a guia,
me mandou, e aí é engraçado, porque na guia tem espirro de hortência e cachorro latindo. E aí até o espirro de hortência e o cachorro latindo me emocionava, porque a letra dessa música fala muito comigo. Mas eu queria só deixar essa menção honrosa a essa música. E, pra finalizar, eu acho que vale a pena a gente fazer a citação do texto de Tiago 1,17, falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. E também citar o salmista lá no Salmo 150. Eu acho que se ele diz que ele sai listando um monte de todo ser que tem... Enfim, você sabe o que é o Salmo 150. Eu não vou citar ele por completo aqui. Todo Só ser que querendo... vive. Todo ser que vive. Eu tava tentando lembrar, Israel, obrigado. É que Todo ser respira, que não. vive, todo ser que respira, todos os símbolos, isso e aquilo outro, enfim. Se o salmista fala isso, não tem exceção. Então a nossa cultura também está inserida ali no Salmo 150 e o Senhor se agrada com isso e o Senhor é glorificado através da nossa cultura e dos nossos ritmos. E pra finalizar, nada melhor do que um trechinho de, pra mim, a minha música, uma das minhas músicas favoritas do Coletivo Candeeiro, que é quase o ultimato do Coletivo Candeeiro, né? Que é Veleja, que a gente já citou aqui. Tem um trechinho que diz exatamente assim, ó. Deixou um tantinho aqui. O bastante. O suficiente. Porque é de graça se alastrar. Igual uma fagulha no meio da seca. Deixou um pouquinho aqui. Pra nossa vida devotar. E de volta em volta que o mundo dá. Irradia a criação. Passa em volta, pressa em vista. Tem um pouquinho de Deus aqui em nós. Percebeu que ele falou imitando Sereno? Percebeu isso? É o Sereno, sotaque, um beijo, pô. meu amigo. Saudade de você. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio foi muito especial pra nós. Tenho certeza que pra nós três foi muito especial falar abertamente, ainda mais, sobre o Coletivo Candeeiro. Poder homenagear, né? Se chegar aos artistas do Coletivo Candeeiro, um beijo pra vocês. Nós amamos vocês. Nós oramos por vocês para que esse coletivo continue a frutificar pra glória de Deus. E nós esperamos que em outros episódios, sobre outros temas, aleatórios mesmo, sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre qualquer coisa, que tem outros artistas do Coletivo Candeeiro conversando aqui com a gente. Gui, foi um prazer. Isa também, muito obrigado por essa conversa, foi muito boa, foi muito edificadora. E eu queria só abrir um parênteses. Midian é da minha terra. Midian, um beijo se você estiver ouvindo. Eu tô com saudade de você. Só assim pra gente conseguir se falar e talvez se encontrar, né? Depois desse podcast. Cheiro, minha amiga. Gente, não esqueça de nos seguir no Instagram e também de seguir nas plataformas digitais. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, dê a sua avaliação. Lá o Spotify agora tem a opção de você nos avaliar de 0 a 5. Esqueça o 0 e vá direto pro 5. Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia. Vá lá avaliar agora. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente. Beijo. Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Um pouco de ti.